Em um período de grande crise, onde o reino de Judá estava à beira da destruição, um jovem rei surgiu com uma missão divina. Ele não era como os outros reis que haviam governado antes dele. Ele tinha um coração voltado para Deus e um desejo ardente de restaurar a fé do povo. Sua história é marcada por fé, coragem e milagres impressionantes. Esse rei é Ezequias, um homem que se destacou não apenas como governante, mas como um exemplo de confiança absoluta em Deus. Mas quem foi Ezequias? O que fez dele um dos reis mais reverenciados de Judá? Como ele enfrentou um dos maiores inimigos de sua época e qual foi a chave para sua vitória? Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Ezequias, o rei que restaurou a verdadeira adoração a Deus, desafiou gigantes e viu milagres acontecerem diante de seus olhos. Prepare-se para uma jornada emocionante, repleta de lições profundas de fé e liderança. Vamos começar com um momento crucial da sua ascensão ao trono de Judá e como sua história se entrelaça com a esperança de um povo que ansiava por mudança. Ezequias era filho de Acás, um rei de Judá que, infelizmente, não deixou um bom exemplo para seu povo. Acás foi conhecido por sua idolatria, por fazer alianças perigosas com nações estrangeiras e, acima de tudo, por afastar o povo de Deus. Quando Acás morreu, o reino de Judá estava em um estado de decadência espiritual e moral. O povo de Deus estava perdido e muitos haviam se afastado da verdadeira adoração. Foi nesse cenário de desespero que Ezequias, com apenas 25 anos, subiu ao trono de Judá. Ele sabia que não teria uma tarefa fácil pela frente. O reino estava dividido, enfraquecido, e os inimigos ao redor estavam em crescimento. Mas, em vez de seguir os passos de seu pai, Ezequias fez uma escolha ousada. Ele decidiu restaurar o culto a Deus e corrigir o rumo do país, levando o povo a um novo tempo de fidelidade ao Senhor. A primeira ação de Ezequias, ao assumir o trono, foi tomar uma decisão que mudaria o destino de Judá. Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Mandou limpar o templo de Jerusalém, que estava negligenciado e cheio de impurezas trazidas pelas práticas idólatras de seu pai. Ele ordenou que os sacerdotes e levitas restaurassem os altares, removendo qualquer vestígio de adoração a deuses estranhos. Ao fazer isso, Ezequias demonstrou um compromisso firme com Deus e com a verdadeira adoração. Esse era o tipo de líder de que Judá precisava. Alguém disposto a colocar a fé em Deus acima das convenções e práticas que haviam desviado o povo do caminho certo. Ezequias sabia que para que o reino fosse restaurado, era necessário que o povo se reconciliasse com Deus. Esse ato de reforma espiritual não era apenas simbólico, era a chave para trazer bênçãos e proteção sobre Judá em tempos tão difíceis. Ezequias não se limitou a reformas internas. Ele também fortaleceu as defesas de Jerusalém, preparando a cidade para as ameaças externas. Judá estava sendo cercada por potências inimigas e o rei sabia que a única forma de sobreviver seria confiar completamente em Deus. O reinado de Ezequias não foi apenas marcado por uma política de fortalecimento militar e alianças estratégicas. Seu maior legado foi, sem dúvida, a reforma religiosa que ele implementou. Ele sabia que, para que Judá fosse verdadeiramente restaurada, não bastava apenas corrigir questões políticas ou sociais. O coração do povo precisava voltar para Deus, e isso passava pela reintrodução da verdadeira adoração ao Senhor. Ezequias sabia que o templo de Jerusalém, o local de culto a Deus naquela época, estava em ruínas. O altar de sacrifícios estava abandonado e muitos dos sacerdotes e levitas haviam se afastado de sua vocação. O próprio templo,
que deveria ser o lugar onde o povo encontraria a presença de Deus, havia sido negligenciado e profanado por práticas pagãs. A adoração a outros deuses havia se infiltrado, afastando o povo de seu verdadeiro propósito. Com coragem e determinação, Ezequias iniciou um processo de purificação e restauração do templo. Ele convocou os sacerdotes e levitas, instruiu-os a se consagrar novamente a Deus e ordenou que tudo o que fosse impuro fosse removido. Em 2 Crônicas 29, lemos que Ezequias mandou que o templo fosse limpo das impurezas acumuladas ao longo dos anos e que os altares de deuses estranhos fossem destruídos. No coração dessa reforma estava o entendimento de que a verdadeira adoração não dependia apenas de rituais ou práticas externas, mas da entrega sincera do coração a Deus. Ezequias sabia que o povo precisava redescobrir o poder da verdadeira adoração e da oração, e que somente com essa mudança interior seria possível enfrentar as adversidades que se aproximavam. O impacto dessa reforma foi profundo. O povo de Judá, que durante muitos anos se afastou de Deus, se voltou de coração para o Senhor. A celebração da Páscoa, que havia sido esquecida, foi restaurada com grande alegria e reverência. Em 2 Crônicas 30, lemos que Ezequias enviou mensageiros por todo o reino, convocando o povo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. A resposta foi surpreendente. Milhares de pessoas se reuniram, vindas de todas as partes, para restaurar a aliança com Deus. O reinado de Ezequias não foi apenas uma série de reformas e ações externas. Ele também foi uma época de profunda confiança e aliança com Deus. A grandeza de Ezequias não estava apenas em sua habilidade de restaurar o templo ou renovar a adoração. Ele era, acima de tudo, um homem de fé, que acreditava que Deus era sua única fonte de força e proteção. Esse entendimento de Deus como seu refúgio seria testado de maneiras impressionantes. O grande desafio para Ezequias surgiu com a ameaça da Assíria, o império mais poderoso da época. Sob o comando do rei Senaqueribe, a Assíria estava em ascensão e havia invadido várias nações ao redor de Judá, destruindo cidades e capturando reinos inteiros. Quando o exército assírio se aproximou das portas de Jerusalém, Ezequias sabia que a situação era desesperadora. Seu reino era pequeno e militarmente fraco comparado ao poderio da Assíria, e ele estava prestes a enfrentar um dos maiores testes de sua fé. Em vez de se entregar ao desespero, Ezequias tomou uma decisão crucial. Ele não confiaria em alianças com outros reinos ou em sua própria força militar. Em vez disso, ele se voltou para Deus. Em 2 Reis 19, Ezequias entra no templo e, diante de Deus, apresenta a ameaça de Senaqueribe em uma oração. Com humildade e confiança, Ezequias não apenas pediu ajuda, mas também fez uma declaração de fé inabalável na soberania de Deus. Ele sabia que só Deus poderia livrar Judá daquela ameaça iminente. A resposta de Deus não tardou. O profeta Isaías, enviado pelo Senhor, trouxe uma palavra de conforto e garantia. Jerusalém não seria tomada e Senaqueribe seria derrotado. O que aconteceu a seguir é um dos milagres mais notáveis da história bíblica. Naquela noite, o anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados assírios, e o exército de Senaqueribe foi forçado a se retirar. Ao acordar pela manhã, o rei e o povo de Judá viram que o inimigo havia sido derrotado sem que um único soldado de Jerusalém precisasse levantar a espada. A vitória foi clara. Deus havia ouvido a oração de Ezequias e cumprido sua promessa de livrar seu povo. Esse episódio é um exemplo claro da confiança inabalável de Ezequias em Deus. Em tempos de crise, ele sabia que não importava o tamanho ou o poder do inimigo. Sua confiança estava em Deus, e isso era suficiente para garantir a vitória.
A história de Ezequias nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, a confiança em Deus pode trazer a vitória de maneiras que nunca imaginamos. Ezequias não só confiou em Deus para salvar seu povo, mas também tomou medidas práticas para proteger Jerusalém. Ele construiu um túnel para garantir o abastecimento de água à cidade durante o cerco, mostrando que a fé em Deus e a ação prática andam lado a lado. Ele demonstrou que confiar em Deus não significa negligenciar a preparação, mas reconhecer que a verdadeira vitória vem do Senhor. Após a grande vitória sobre a Assíria, Ezequias experimentou um momento de paz e prosperidade em seu reinado. Contudo, a vida do rei não seria livre de novos desafios. Em um momento inesperado e profundo de teste, Ezequias enfrentaria uma situação que colocaria sua fé à prova de uma maneira diferente. Em 2 Reis 20, nos é contado que Ezequias adoeceu gravemente. Ele estava à beira da morte, e o profeta Isaías foi enviado até ele com uma mensagem direta de Deus: "Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás." Esse anúncio abrupto certamente causou grande angústia em Ezequias, que havia servido a Deus fielmente e restaurado a nação espiritualmente. No entanto, ele estava prestes a enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua vida. O que Ezequias fez diante dessa notícia devastadora? Ele não se entregou ao desespero, nem se resignou ao fim de sua vida. Em vez disso, ele se voltou para Deus com um coração humilde e sincero. O rei virou o rosto para a parede e orou a Deus, dizendo: "Lembra-te de como andei diante de ti em fidelidade e com coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos." Seria como se Ezequias tivesse dito: "Senhor, dá-me mais tempo de vida." Deus, que conhece o coração de todos, ouviu a oração de Ezequias. Antes mesmo de Isaías sair do palácio, o Senhor enviou o profeta de volta com uma resposta inesperada. Deus, em sua misericórdia, lhe concederia mais 15 anos de vida. Mas isso não foi apenas um prolongamento de seus dias. Deus também prometeu livrar Jerusalém das mãos do rei da Assíria, fortalecendo ainda mais a confiança de Ezequias em seu poder e fidelidade. Ezequias, grato pela misericórdia de Deus, recebeu a cura milagrosa. Através de um sinal sobrenatural, o Senhor fez com que a sombra do relógio de sol retrocedesse 10 graus, um milagre visível para todos, como prova de que Deus havia respondido à oração do rei. Este milagre não só restaurou a saúde de Ezequias, mas também fortaleceu sua fé, lembrando-lhe que Deus tem poder sobre a vida e a morte. Após ser curado e receber mais 15 anos de vida, Ezequias experimentou um período de prosperidade e estabilidade. Ele se tornou uma figura admirada e o seu reino parecia estar em ascensão. Nesse momento, a Babilônia, uma nação distante que começava a se tornar uma potência crescente, enviou emissários a Ezequias para felicitar o rei pela recuperação de sua saúde. Os babilônios haviam ouvido falar do milagre de Ezequias e queriam fazer uma aliança diplomática, além de saber mais sobre os feitos de Deus. Infelizmente, Ezequias não consultou a Deus antes de mostrar toda a sua riqueza e os tesouros de seu reino. Ele os levou aos palácios e mostrou-lhes tudo o que possuía, incluindo os tesouros do templo. Ele abriu os cofres e mostrou as armas, as riquezas e o poder do reino de Judá, talvez na tentativa de impressionar os embaixadores estrangeiros. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: "Que disseram aqueles homens, e de onde? Vieram a ti?" Ezequias lhe disse que vieram da Babilônia e falou de tudo o que lhes mostrara do seu reino. Então o profeta lhe disse que, no futuro, os tesouros que ele tanto exibira seriam levados pelos babilônios para a Babilônia. Isso aconteceria por causa da idolatria, apostasia, rebelião de Judá contra Deus.
Ezequias, ao ouvir a profecia de Isaías, demonstrou uma reação curiosa. Em vez de se preocupar com o futuro de sua nação e de seu povo, ele disse: "A palavra do Senhor que falaste é boa", mas parecia estar mais aliviado por não ver o julgamento acontecer em seu tempo. O reinado de Ezequias é uma das histórias mais impactantes da Bíblia, cheia de altos e baixos, mas também repleta de lições sobre fé, confiança em Deus e as consequências das escolhas humanas. No final, ele é lembrado como um rei que fez o que era reto aos olhos de Deus, ainda que, como todos nós, fosse imperfeito. O legado de Ezequias não está apenas nas reformas religiosas que ele implementou, mas na maneira como ele lidou com os desafios da vida. Quando enfrentou a crise com a Assíria, ele não confiou em sua própria força ou nas alianças políticas. Ele se voltou completamente para Deus. Quando se viu à beira da morte, ele buscou a Deus em oração e recebeu a misericórdia divina. Ezequias nos ensina que a verdadeira fé em Deus não é apenas demonstrada nas vitórias externas, mas também na nossa capacidade de reconhecer nossas fraquezas, limitações e dependência de sua graça. A história de sua vida é um lembrete de que, apesar das dificuldades que enfrentamos, podemos confiar em Deus para guiar nossos passos. Ao olhar para a vida de Ezequias, somos lembrados de que Deus está sempre disposto a ouvir nossas orações, a nos dar direção e a intervir em nosso favor, especialmente quando nos voltamos a Ele com um coração sincero. E assim como ele respondeu à oração de Ezequias, Deus continua sendo uma fonte fiel de misericórdia e ajuda para aqueles que confiam nele. Como Ezequias, podemos aprender a confiar em Deus não apenas nos momentos de grande vitória, mas também nas dificuldades e desafios da vida. A história de Ezequias é um testemunho poderoso de como Deus pode usar líderes e também pessoas comuns para fazer sua vontade na terra. Sua vida nos ensina a importância de uma fé verdadeira e de um coração que busca a Deus em todas as circunstâncias. Que possamos seguir o exemplo de Ezequias, confiando em Deus com todo o nosso ser, buscando sua orientação e misericórdia. Ele está pronto para nos restaurar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.